Olá, eu sou o Frei Alfredo, sou missionário inaciano e aqui neste canal compartilhamos a palavra de Deus no Evangelho de cada domingo e este é o primeiro domingo de outubro, mês destinado às missões, dia 2 de outubro. E o Evangelho é Lucas 17, 5 a 10. Lucas 17, 5 a 10. Desde já, peço, como sempre, para que você possa se inscrever, nos ajudar, possa compartilhar e curtir também esta nossa partilha. Muito bem. Se tivesses fé, pequena como um grão de mostarda, é o que Jesus hoje coloca diante dos seus discípulos. O texto é do Evangelho deste 27º domingo do tempo comum. Ele nos questiona sobre a fé. E é um exercício que a gente deveria fazer sempre, com mais frequência, perguntar sobre a nossa fé, questionar sobre a nossa fé. Mas o que significa de fato ter fé? Antes de mais nada, ter fé é sentir a necessidade de fazê-la crescer, porque se a gente analisar bem, a gente se dá conta de que a nossa fé às vezes precisa dar um salto de qualidade, que a gente às vezes não tem uma fé tão consistente, tão robusta. E este é o pedido dos apóstolos, um pedido um pouco estranho. Aumenta a nossa fé. Mas é preciso, antes de tudo, dizer que Jesus pretende conduzir os seus discípulos de uma prática de religião para uma fé com qualidade. Este é o objetivo de Jesus, levar os seus discípulos da simples prática religiosa à fé verdadeira. Significa dizer que Jesus quer que os seus discípulos passem de um relacionamento com Deus baseado na submissão, por causa do medo de serem punidos, e aí então submissos cumprem todas as normas da lei. Esse não é um relacionamento de qualidade com Deus, um relacionamento verdadeiro. Esse relacionamento coloca apenas os discípulos na obediência da lei. Jesus quer conduzi-los a um relacionamento com o Pai, baseado não na servidão, mas na semelhança e na prática do amor do próprio Deus. Um relacionamento do tipo que torna a pessoa filha de Deus. E para que isso seja possível, então, é necessário que o amor do discípulo alcance uma qualidade parecida com o amor do próprio Deus, o amor do Pai. Qual é a qualidade do amor de Deus? Vamos a alguns versículos anteriores aos de hoje, quando Jesus afirma lá em Lucas 17, 3 a 4, portanto, alguns versículos antes, quando Jesus diz assim: se teu irmão comete algum pecado, reprove-o, mas se ele se arrepender, perdoa-o. Na verdade, Jesus, já prevendo a objeção que teria a essa sua afirmação, diz assim: se o teu irmão pecar 7 vezes contra ti, e 7 vezes retornar a ti dizendo estou arrependido, tu o perdoarás. É uma ordem. É bom lembrar que os números aqui na escritura não representam quantidade, mas uma qualidade, tem outro significado. Então o autor do Evangelho emprega esta última expressão com o verbo no imperativo. Tu perdoarás. É uma ordem, portanto, é um imperativo dever perdoar a quem comete qualquer pecado. O número, como já dissemos, significa não quantidade, mas qualidade. Nesse caso, a qualidade do perdão da pessoa, afirma Jesus, deve ser como a qualidade do perdão de Deus. E é neste ponto, então, neste contexto, que os apóstolos intervêm com uma pergunta, uma afirmação completamente fora de lugar, quando dizem a Jesus: aumenta a nossa fé. Jesus estava falando de outra coisa. Será que a gente poderia duvidar que alguém como os apóstolos que deixaram tudo para seguir Jesus, deixaram tudo para trás, será que a gente chega a duvidar que eles não tivessem fé? Pois é, mesmo assim, Jesus coloca esse paradoxo diante deles, mostrando a sua pouca fé. Devem ter ficado estarrecidos, ainda que eles achassem que tivessem fé. Eles achavam que tinham fé, porque se não achassem, não pediam para Jesus aumentar a fé que tinham.
Acontece que a fé não pode ser aumentada nesse sentido, não pode ser dada. Diferentemente do que a gente possa pensar, a fé não é dada por Deus. Como se a fé fosse um dom que Deus desse, um presente que Deus desse para alguns em grande quantidade, para outros um pouquinho talvez, e para outros nem desse nada. Não, a fé não é assim. Alguns ganhariam muita fé, outros um pouco e outros nada. A fé não é isso. A fé é uma resposta da pessoa ao dom de amor que Deus faz a toda a humanidade. Portanto, a fé não vem de Deus para nós, mas é uma resposta de nós a este dom de amor de Deus. Esta é a verdadeira fé, como o ser humano responde ao dom do amor de Deus. Toda a questão aqui, então, está centrada e depende de quem responde. E é isso que é fé. E é como um grão de mostarda, como Jesus havia dito. Mas justamente por isso, aumentar ou não aumentar não depende de Deus, mas depende da resposta da pessoa. É por isso que Jesus então responde assim: se tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: desenraizai-vos daqui e ide plantar-vos no mar, e esta vos obedeceria. A referência ao grão de mostarda, porque provavelmente na época de Jesus acreditava-se que seria o menor de todos os grãos e todas as sementes, portanto, quase nada. Essa árvore, aqui apresentada como amoreira ou sicômoro, a gente poderia dizer, figueira, conhecida como Ficus sicômoros, nativa das regiões tropicais meridionais da África, foi introduzida lá no Mediterrâneo, cultivada pelos figos comestíveis que ela dá e pela sua madeira. Era muito usada no Antigo Egito para fazer estátuas, sarcófagos, e é uma planta que tinha raízes tão profundas, mas tão profundas, que se pensava ser dificilmente desenraizada. Ninguém conseguiria arrancá-la. Era uma planta que, uma vez plantada, dura cerca de 600 anos. Vejam vocês, portanto, super enraizada. Jesus está dizendo que esses discípulos não têm fé. Não tem fé para nada, porque bastaria uma pitadinha de fé, desta fé, no fundo, mesmo tendo deixado tudo para trás, estarem ali com Jesus, eles ainda não responderam ao dom de amor que Deus lhes deu, ao dom de amor de Deus. Será que é possível, até mesmo nós que seguimos a Cristo, não ter fé? Infelizmente, parece que é. É por isso que Jesus propõe, então, uma alternativa. Se eles não acolhem esta oferta de amor, de se tornarem filhos de Deus, de ter um relacionamento autêntico com o Pai que vai da mera prática religiosa a um relacionamento baseado na semelhança do seu amor, do amor do Pai, essas pessoas permanecerão apenas na condição de servos de Deus, servo do Senhor, baseados na submissão por medo do castigo. Esse é um tipo de relacionamento muito triste, diria até doentio. Neste evangelho, lá na última ceia, Jesus vai afirmar assim: eis que estou convosco, estou no meio de vós, como aquele que serve. A novidade trazida por Jesus é que Deus não pede para ser servido pelos homens, mas é Deus que se põe ao serviço dos homens. Esta é a novidade de Jesus. E aí fica muito claro que a condição para aumentar a nossa fé é o serviço. E é por isso que o texto termina dizendo assim: fizemos tudo que devíamos fazer. Pouco antes, lá no capítulo 12, quase como imagem da Eucaristia, Jesus tinha falado daquele senhor que chegava na noite na sua casa e, encontrando os servos ainda acordados, o que fará? Não fará com que os sirva, mas se colocará ele mesmo a servi-los. Aqui tudo é ao contrário. Quem de vós, se tem um servo que ara a terra ou a pastorear o rebanho, lhe dirá quando retorna do campo: vem depressa e coloca-te à mesa? Exatamente o contrário daquilo que Jesus havia afirmado no capítulo 12. Lá era o Senhor que fazia os servos porem-se à mesa e passava servindo-os. Aqui diz tudo ao contrário.
Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, depois disso tu poderás comer e beber? Há uma contradição com aquela outra parte. O motivo dessa contradição é que Jesus propõe uma alternativa para os seus discípulos, que é a seguinte: ou eles escolhem, aliás, ou eles acolhem esta oferta de amor de Deus, e o amor de Deus os torna livres no amor que se exprime através do perdão incondicional, ou eles vão continuar para sempre na condição de servos para com o Senhor. Na conclusão, que nem sempre é compreendida, o perigo é achar que o agir cristão é inútil. Quando diz assim: assim também vós, quando houverdes feito tudo aquilo que vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis. Esse verbo regular se referia à observância da lei, observado o que foi ordenado. Aqui a tradução não é exata porque não são servos inúteis, já que tinham feito tudo aquilo que deviam fazer. Óbvio, não são inúteis, fizeram o que deviam fazer, por isso não é verdade que são inúteis. Melhor seria traduzir assim: somos simplesmente servos. Fizemos o que devíamos fazer. Quer dizer, não esperar recompensa, porque o serviço deve ser o distintivo. Jesus então propõe uma alternativa. Propõe, não impõe, oferece. Ou nos tornamos filhos de Deus, naquele relacionamento totalmente diferente de pais e filhos, portanto, plenamente livres para amar e servir, ou nós continuaremos na condição de servos, numa relação de subserviência com Deus, com medo, e não de filhos para com o Pai. O fato é que quem permanece na condição de servo não poderá jamais experimentar a liberdade, a plenitude de vida, a alegria que a comunhão com Deus, que se revela como um pai, pode se manifestar aos seus filhos. Servir uns aos outros, como perdoar, é a única maneira de entender a misericórdia de Deus e medir a nossa fé. Compreender a futilidade e a inutilidade do que fazemos em comparação com o que de fato deveríamos fazer é necessário. A fé verdadeira significa o compromisso com o projeto de Deus. E aí a pessoa responde. Se existe esta fé, pode ser do tamanho de uma sementinha de mostarda, porque ela vai fazer grandes obras. A resposta vai ser firme, contundente, convincente. Pois é, não querer recompensas, porque somos servos. Servos a serviço de Deus e dos irmãos, mas num serviço de amor. Não deve ser pensado como fonte de méritos esse serviço. Por isso que fizemos o que devíamos fazer. Somos simplesmente servos, porque servir a Deus é servir ao que nós mesmos queremos e precisamos. Um grande abraço, feliz final de semana e até a próxima.